Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques de hoje. Prefeito de Porto Ferreira desmente participação nas orgias com menores. Cadeia pública segue sua rotina depois de mais uma rebelião. Começou hoje o programa Matrícula Antecipada na rede pública. Gasolina já está mais cara para o consumidor. Desfile do aniversário atraiu muita gente para o centro da cidade. Inaugurado neste final de semana o Memorial da Água. E ainda os principais destaques esportivos com o professor Fábio Leme. Segunda-feira, 1º de setembro. Estas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, logo após o intervalo. Não saia daí. O feriado foi tumultuado para a polícia. Alguns presos da cadeia municipal se rebelaram, quebrando paredes e arrancando grades. Nossa equipe de reportagem esteve lá e tem mais detalhes. A rebelião começou por volta das 11 horas da manhã. O motivo, segundo um investigador do 1º DP, foi que alguns presos da cidade de Araras reivindicaram transferência para a cadeia pública daquela cidade. Mas o presídio do município vizinho está interditado judicialmente por falta de segurança. Alguns lemenses também aderiram à rebelião. De acordo com os policiais militares, os presos quebraram as celas, tocaram fogo em colchões e arrancaram grades. 10 pessoas foram transferidas para a cadeia de Hortolândia. Agora, o presídio de Leme abriga 94 detentos. Segundo o setor de investigações, assim que a cidade de Araras tiver condições de manter os presos, 17 pessoas devem sair da cadeia de Leme e ir para lá. O delegado responsável, Dr. Edgar Albanês, não foi encontrado para comentar o assunto. Tudo bem, boa noite, Ney. Boa noite, bispo. Tá aí mais uma rebelião. Mais uma palhaçada nesse curral que existe aí. O pessoal chama de cadeia, delegacia, mas isso aí pra mim tem curral de fazenda aí que é 1000 vezes mais seguro e mais higiênico que essa porcaria aí, que nunca ninguém mexe nisso aí. Entra ano, sai ano, aí não sei o que, rebelião. E outro, esse negócio de preço, meter fogo em colchão também. Amanhã, hoje pode ver que você está tendo campanha por arrecadando colchão. Larga o desgraçado deitado no carvão molhado lá, ó. Que o corpo bombeiro vem e apaga, né? Tudo. Larga lá, não quis assim, vai viver assim. Você vai lá daqui 2 meses, está tudo bonitinho, colchão novo. E o coitado é que trabalha aqui, não desgraçado aí. Se quiser comprar um colchão bom para dormir, tem que comer o pão que o diabo amassou. E assim vai, rebeliões em cima de rebeliões. Agora, com essa cadeinha vagabunda que tem em Leme, pelo amor de Deus. Isso é para dar risada, mas que vá, né? Roseli Soares Ramos, de 26 anos, disse que o lavrador Silvio Aparecido Manuel, de 32 anos, tentou roubar uma blusa de sua propriedade. O indiciado ainda lhe desferiu um golpe de tesoura no rosto. Roseli foi atendida no PS da Santa Casa e o indiciado levado para a cadeia. O motorista Aparecido Gonçalves, de 51 anos, disse ter estacionado seu caminhão Volkswagen às 5 da tarde da última sexta-feira na rua João Arraiz Heródio. Depois de 4 horas, ao retornar, percebeu através de arrombamento do quebra-vento que foram levados o tacógrafo e um talão de cheques. No sábado à noite, a polícia se deparou com o mecânico Carlos Alberto Borges, de 21 anos. Segundo a GM, ele estaria fazendo um gato no orelhão da rua Venceslau Braz, no Sumaré. Ao ser abordado, confessou a fraude e quis oferecer dinheiro aos GMs, quando foi preso em flagrante. A gasolina está mais cara de novo. Apesar de o aumento ser de apenas 3 centavos, isso incomoda o bolso do consumidor. Encher o tanque do carro está mais caro a partir de hoje. Os combustíveis sobem em média 3 centavos por litro. O culpado, o aumento de 16% do álcool anidro.
O repasse já foi feito nas refinarias. Com isso, o preço médio do litro da gasolina, que estava em R$ 1,91, vai para R$ 1,94, alta de 1,5%. Já o álcool hidratado, que custava, em média, R$ 1,05 o litro, deve ser vendido por R$ 1,08 o litro, o que significa aumento de 2,9%. Não, esse aumento especificamente não estava esperado. Porque a gasolina sobe, é normal sempre, né? O Brasil é típico isso. Não esperava não. Tem uma surpresa pra gente, né? Isso vai ser ruim ou bom, senhor? O preço, né? Era pra ser abaixado o preço, não era? Isso vai ser ruim ou bom, senhor? É ruim, né? A gente depende disso, né, pra trabalhar. Entendeu? É ruim. Não esperava aumento nenhum de combustível. Senhor, vai ser ruim ou bom esse aumento? Eu acho que sempre um aumento é sempre ruim, né? Ninguém espera um aumento assim, de uma hora para outra do combustível. Mas já que vai aumentar, vai fazer o quê? Temos que enfrentar a realidade, né? Muito bem, de 3 centavos em 3 centavos, o consumidor vai pagando, né? Sabe o que eu acho interessante quando abaixa o preço, quando ergue o preço dos combustíveis? Quando o dólar teve aquela queda violenta de 4 para 3, demorou para nós descobrirmos o dia que estava sendo repassado o desconto do preço, né? Agora, para aumentar 3 centavos, 3 reais, sei lá, o que vier, decretou hoje e amanhã tá na bomba. Tá meia-noite, o cara tá lá, ó, mexendo. Pô, aqui no Brasil precisa acabar com essa palhaçada, pô. Pô, não interessa seja 3 centavos, mas 3 centavos nos bilhões de litros consumidos no Brasil, você vê o estrago que dá. E esse é o tal do governo de discurso de porta de fábrica, é aquele que quando o governo anterior dava 10 centavos de aumento na gasolina, o pau comia para os 4 cantos do Brasil. Agora vai, você está aí no cargo, por que você deixa aumentar? Você não disse que é você que manda, ó, senhor presidente? O negócio é meio feio, hein? Sua demagogia tá caindo a sua máscara assim muito cedo demais, pô. O prefeito de Porto Ferreira, André Braga, falou sobre o caso de abuso sexual e aliciamento de adolescentes na cidade. Ele disse que nunca participou das festas em ranchos do município. Afirmou que não sabia da realização de tais eventos. As declarações foram feitas após o suplente de vereador e garçom Walter Mafra, acusado de aliciar as meninas na porta de escola, ter citado o nome do prefeito em seu depoimento. Apesar de ter citado o nome do prefeito, o garçom não teria dito se Braga frequentava as orgias. Em depoimento à polícia, as adolescentes disseram que uma Saveiro prateada, que é o carro utilizado pela prefeitura, sempre estava estacionado na porta do rancho, onde eram feitas as festas. O prefeito disse que foi aberta uma sindicância para averiguar a possível participação de algum funcionário público nos eventos. O garçom disse que comerciantes de Pirassununga, Araras, Limeira e Santa Cruz das Palmeiras também participavam das festas. E nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de Porto Ferreira volta a funcionar com a presença dos novos vereadores. Aí o prefeito jura de pé junto que não participou. E precisa se ter um cuidado muito grande agora. Até o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que agora começa todo mundo a tocar corneta, né? E é um perigo isso aí. Agora sobra para todo mundo. Vamos comentar um negócio desse, se o prefeito está envolvido ou não. Fica difícil a distância, né? Olha, excluir o Leme ali da praça da pedofilia? Não tem, ainda bem, né? Ainda bem, mas tem um ninho de pedófilo em Leme, porque foi bem divulgado já aí, né? Não sei se eles participavam lá, mas para mim, para ser sincero mesmo, isso daí eu acho um tipo de notícia dos mais nojentos, porque os autores, né, os que fazem parte do circo aí, é um bando de ordinários sem vergonha, a meu ver, fazer esse tipo de festinha em rancho. E aí somos os pais, né? Dessas meninas também, que são um bando de sem vergonha também, que não tem responsabilidade nenhuma.
Então, não sei, eu acho que tem que meter o ferro mesmo nessa turma aí, acabar com essa palhaçada, ver se cria vergonha na cara. Agora, se o prefeito está envolvido ou não, eu não sei. Se tiver, também tem que ir junto. No próximo bloco você confere: Memorial da Água leva nome de ex-prefeito. Nós voltamos a seguir. A Executiva Nacional do PT decidiu suspender por 60 dias os 8 deputados federais que se abstiveram da votação da reforma da Previdência no primeiro e no segundo turno na Câmara. Pela resolução do partido, ficam desligados temporariamente da bancada os deputados Orlando Fantasini, de São Paulo, Ivan Valente, de São Paulo, Maninha, do Distrito Federal, João Alfredo, do Ceará, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, Paulo Rubem, de Pernambuco, Mauro Passos, de Santa Catarina e Walter Pinheiro, da Bahia. A suspensão, no entanto, não impedirá que os congressistas votem a proposta da reforma tributária e que participem de outras votações na Câmara. Na prática, a punição impede apenas o exercício parlamentar na bancada do partido. É uma bela punição. Eu só sou parlamentar e não tiver muita vergonha na cara, porque se eu fosse um deputado federal do PT ou de qualquer partido que seja, e que tenha sido sempre doutrinado a votar naquele esquema que o partido sempre pregou, discutiu, e numa hora dessas eu contrariasse os desejos do governo e ele desse uma punição, parece que ele nem acabava de anunciar essa punição, já estava afiliado num outro partido. Tem que dar o troco, pô. Não é sempre com pelinha de... E aquele lobo é o carneiro, é o lobo com pele de carneiro, né? Sempre pregou uma coisa e agora quer punir até o... a não ser ainda a senadora lá e 2 deputados federais, né? Que já vem se manifestando contrário há muito tempo. Não sei por que tem que aguentar um partido. Não existe, sei lá, fidelidade nenhuma desses caras aí. Porque foi o que sempre pregou mesmo. Todo esse pessoal aí votava contra na mesma reforma no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ué, tem deputado que continua com a mesma opinião, com a mesma ideia. Por que tem que mudar hoje? Só porque é o governo que está reapresentando aquilo? Então, não... Apesar que todos os partidos, esse balaio de gato que você está vendo aí, né? Cada um quer... Por isso que eu já faz uns 20 anos que eu ando com o saco bem cheio de políticos. No último sábado foi inaugurado em Leme um verdadeiro santuário ecológico, o Memorial da Água, prefeito Ricardo Landgraf. O local, construído há 50 anos, foi totalmente reformado pela Saicil. A água que sai das nascentes abastece a região oeste da cidade. No total, 1 milhão de litros de água por dia que vão para as casas e sítios da região. Na cerimônia de inauguração, as autoridades locais fizeram uma homenagem ao ex-prefeito Ricardo Landgraf, que foi quem deu início aos estudos para Leme dotar o serviço de abastecimento de água. O manancial, localizado na fazenda Santa Julieta, pertencia às terras da família Landgraf. O local foi reformado pela Saicil junto à administração atual e hoje é chamado de Patrimônio Socioecológico Cultural. Bem, porque é um local que oferece para a sociedade, certo, de Leme, pela sua beleza natural, pela riqueza da mata ali existente, são 150 mil metros quadrados de mata virgem, com palmito jussara, certo, que é da Mata Atlântica, em quantidade aos milhares, e cultural porque nós vamos usar aquele espaço, além
da produção de água que ali nós temos, nós vamos usar isso aí, certo, como escola para as crianças. Segundo o superintendente, as dificuldades encontradas não foram muitas. O trabalho realizado foi de recuperação artesanal, com o objetivo de não agredir a natureza. E então foi um trabalho muito demorado, com muito carinho, com muito artesanato, na verdade. Mas são dificuldades do trabalho normal. A água produzida no manancial é cristalina e analisada semanalmente por especialistas. A água ali é cristalina, pura, ela brota, certo, no solo e sem contaminação nenhuma. Então a população que recebe esse precioso líquido é privilegiada, porque nós fazemos uma desinfecção mais por desencargo de consciência e para atender a legislação que, na verdade, nem haveria necessidade. Mas nós fazemos isso para obedecer à lei que determina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Muito bem, uma homenagem justa ao ex-prefeito, né, Ricardo Landgraf? Não, justíssima. Inclusive já levava o nome dele anteriormente, né? Eu acho que muito bem lembrado. Agora, o que precisa é fazer com que a água, né, em si possa realmente chegar na casa de todas as pessoas, porque realmente há uma reclamação aí. Hoje não tem desse lado, hoje não tem daquela outra região, enfim. Muito bem a homenagem, esperamos que a coisa realmente funcione, mas que a população não fique privada da água, né? Exatamente, é isso aí. A partir desta segunda-feira, os motoristas de caminhão serão obrigados a utilizar faixas reflexivas nos veículos. O equipamento é utilizado para tornar o caminhão visível, sobretudo no período noturno. A lei determina que os veículos fabricados antes de abril de 2001 terão que colocar faixas em 33% da lateral e em 80% da traseira do caminhão. Já para os veículos fabricados após esta data, será necessário colocar faixas reflexivas em 50% do comprimento da carroceria. Os caminhões baús terão de ter as partes de cima, das laterais e da traseira sinalizadas. A lei vale para os caminhões que pesam acima de 4.500 quilos. A multa para quem não estiver dentro das novas normas é de R$ 127, além de 5 pontos na carteira de motorista. Já faz tempo que os caminhoneiros estão sendo avisados, né, da entrada em vigor dessa lei. Quer dizer, a partir de hoje, então, não tem mais desculpa. É só não entender, a legislação brasileira é sempre feita de uma maneira bem porcalha, né? Por que diferencia um caminhão de um ano e o caminhão do outro? Eu acredito que esses mais novos já devam sair de fábrica, né? Sinalizados. Mas você pega um baú, por exemplo, o caminhão vem com chassi só para você. Você vai mandar fazer um baú, você vai comprar um na Clark, em algum lugar aí, não é isso? E o baú é igual. Isso aí é mais para confundir um pouco, eu acho que para a maioria errar um pouco e a caneta da indústria da multa funcionar um pouquinho mais. Deve ser isso. Não tem nada, tem que colocar os adesivos nas carrocerias assim, assado. Nos baús assim, não tem que discriminar ano de caminhão. O que interessa é o aspecto visual do caminhão, não é o ano do caminhão. Mais de 40 mil pessoas assistiram ao desfile cívico do aniversário da cidade, que aconteceu na sexta-feira. Escolas públicas e particulares deram um show com suas fanfarras e balizas. Com o nome de Pacto 21 pela Paz, o desfile teve início às 8 horas da manhã. Várias escolas, clubes e igrejas participaram, totalizando 27 fanfarras. No palanque montado na praça da Igreja São Manuel estavam o prefeito Geraldo Macarenco, alguns secretários, vereadores e outros convidados. Na multidão, mais de 40 mil pessoas lotavam as calçadas. Cada um se acomodou como conseguiu, nas varandas das casas ou até mesmo sentado na sarjeta para ver a fanfarra passar. Foi difícil encontrar um lugar ideal para acompanhar o evento.
Já os participantes, todos alinhados e no ritmo certo, tanto para quem tocava quanto para quem gingava. É bom ressaltar que este ano São Pedro colaborou e a cidade pôde comemorar seu aniversário sem chuva e com uma temperatura agradável. Muito bem, foi um belo desfile, né? Foi bem organizado, bonito. Eu dou os parabéns aos que organizaram o desfile. Foi mais um desfile de fanfarra, mas todas as fanfarras se apresentaram de maneira assim bem satisfatória. E houve, de um modo geral, uma organização muito legal. Então, de parabéns os organizadores do nosso desfile. Você vai ver daqui a pouco o esporte amador neste final de semana com Fábio Leme. Fique ligado, nós voltamos já já. Começou hoje e vai até 19 de setembro o programa Matrícula Antecipada em todas as escolas públicas distribuídas nos 645 municípios do estado de São Paulo. O objetivo é garantir vagas no ensino fundamental em escolas da rede pública, todas as crianças e jovens entre 7 e 18 anos que ainda não concluíram o curso. Os pais ou responsáveis devem ir a qualquer escola pública levando a certidão de nascimento ou a carteira de identidade da criança e comprovante de endereço. Todas as escolas farão o cadastramento para a primeira série do ensino fundamental. A criança deve ter 7 anos completos ou a completar em 2004. Também serão feitas as inscrições para crianças e adolescentes que estão fora da escola e terão entre 8 e 18 anos incompletos em 2004. A umidade que o vento traz do mar deixa o céu nublado no litoral de São Paulo. Nas demais áreas da região sudeste, sol e nebulosidade variável. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A terça-feira, dia 2 de setembro, vai ser de sol com algumas nuvens. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 12 e a máxima de 29 graus. Os acontecimentos do esporte no final de semana você confere agora com o professor Fábio Leme, que recebe aqui os nossos cumprimentos, porque hoje é o dia do profissional de educação física. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bispo. Tudo bem? Muito obrigado pela lembrança. Temos aqui também um outro professor. Realmente, você apresenta aí. É o colega nosso, o Helder, que vai falar também sobre essa área da educação física, que hoje é o dia que nós comemoramos o dia da educação física. E vamos partir para as matérias de esporte, que nós temos bastante coisa para comentar aqui. O Campeonato Paulista de Futebol Amador teve sua estreia nesse final de semana com 2 equipes. A primeira aqui no Sub-21 Amador, 7 de Leme, empatou em 2-2 com o Comercial do Ribeirão Preto. E o segundo, o Amador Adulto, a Casa do Muniz, que está representando o Leme nessa categoria, perdeu para a Unidas de Nova Odessa. Próximos jogos será a Casa Muniz contra o José Almeida de Araras e 7 de Leme contra a Vitória de Indaiatuba. E o campeonato Sub-20 da segunda divisão, o Esporte Clube Lemense perdeu do Guaçuano sábado passado, lá em Mogi Guaçu, por 2-0. Após essa derrota, empate contra o CAP aqui, perdendo novamente de Guaçuano, a situação não está fácil, não é uma situação muito delicada. Isso mostra que o pessoal lá tem que trabalhar mais sério, não pode pensar porque ganhou uma medalha de jogos regionais que a coisa vai ser definida dessa forma diante de um campeonato. Não é bem assim. O próximo compromisso é sábado agora em Mococa. Nesse final de semana, o pessoal que pratica o enduro de moto esteve novamente reunido e fizeram um outro passeio desse final de semana com outra turma. A coisa está começando a crescer de uma certa forma que esse grupo de pessoas já começou a se organizar para formar um clube. Eles estão se organizando para formar um clube do off-road na cidade de Leme.
E além disso, eles vão entrar agora essa semana que vem com um concurso para escolher o nome desse clube. Vai ser sorteado para o vencedor uma camiseta e um capacete. Todas as fotos desses enduros que eles estão realizando assim, você pode encontrar lá no site da Lemline, que mais precisamente é www.lemline.com.br. Então, se você praticou, se você quer saber como que funciona, mais ou menos, entra nesse site que vai ter as informações. Campeonato ABIR de salto. Na fase regional Centro Paulista, o cavaleiro Felipe Capelo, de 11 anos, foi o 9º colocado entre os 45 da categoria estreante B. Essa foi a 6ª etapa, foi realizada na Hípica Municipal de Limeira, sábado passado, e o cavalo que ele está sendo montado é o Obelix. Esse Capelo, Felipe Capelo aqui, bispo, ele está sendo orientado e está sendo treinado por Gustavo Pagotto. Gustavo Pagotto é o representante, um dos representantes brasileiros que vão participar do PAN lá nos Estados Unidos. Cabe lembrar que o PAN do hipismo vai ser realizado nos Estados Unidos porque lá em São Domingos não tinha espaço e não tinha a estrutura ideal para receber tantas do tamanho que é esse hipismo brasileiro e o hipismo da Américas, né? Então vai ser realizado nos Estados Unidos, por isso que ainda não foi realizado e vai ser ainda. E eu queria saber quem que inventou Santo Domingo para fazer um PAN americano, é brincadeira? Foram vários pontos que realmente, inclusive a televisão mostrou, pontos assim que deixou muito a desejar. Jiu-Jitsu, 8 atletas representando a Aquacenter e a Olympus participaram do tradicional torneio de Jiu-Jitsu de Santa Rita do Passa Quatro. 4 medalhas eles trouxeram para casa, sendo 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Ademir Ferreira e Jefferson das Neves trouxeram as 2 de ouro. Israel trouxe a de prata e Denis Crepaldi trouxe a de bronze. E o 7º Rally de regularidade de Leme, que foi realizado domingo, ontem, teve como campeão José Brás Severo Júnior e o seu copiloto Natal Luiz Ribeiro. Com o carro 46, eles perderam 46 pontos. Certo? E em segundo lugar ficou Luiz Fernando Madela com o seu copiloto Wellington Poletti com o carro 116 e perderam 52 pontos. E em terceiro lugar, uma dupla feminina, bispo. Patrícia Fernanda Fagion e Maria Angélica com o carro 21 perderam 54 pontos. Foram 140 inscritos que percorreram um circuito de 250 quilômetros e teve a largada no posto prêmio e a chegada também no posto prêmio. Foi uma festa, muita gente presente e realmente deu no 7º Rally um toque a mais, visto que alguns pilotos também se perderam pelo caminho, muita gente se embananou, então não foi mesmo os favoritos que venceram essa etapa. Pai e filho defendem o Karatê de Leme. Foi na cidade de Conchal o campeonato Karatê de Circuito das Águas. A equipe da Aquacente, que também levou vários outros atletas, trouxe várias medalhas para casa e o destaque principal foi o pai, Ayrton Cândido da Silva, que também compete junto com o teu filho, Luan Franco da Silva. Os dois, além de competirem, eles treinam junto, é uma sincronia de pai e filho que realmente dentro do esporte é o único lugar que pode trazer bem essa afinação. A classificação de ambos foi a seguinte: Luan ficou em primeiro lugar em luta, em segundo lugar em kata, e Ayrton em segundo lugar, tanto luta como kata. E o torneio Integração do Clube de Campo Empira iniciou domingo, mais uma vez esse torneio que é tradicional dentro do Clube de Campo, envolvendo mais de 150 pessoas, onde a junção de 2 categorias do campeonato é a dentadura de 45 anos até 55 anos e é outro campeonato que é acima de 55 anos. São somados 18 equipes nessa participação e com uma nova diretoria os jogos seguirão razoavelmente vários meses à frente. E dia 1º de setembro, que é o dia do profissional de educação física, nós trouxemos hoje aqui para bater um papo junto, é o professor Helder, que vai falar sobre esta profissão, que entre as 10 mais do Brasil, ela cresce a cada ano em todos os âmbitos. Boa noite, Helder. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bispo. Boa noite, Helder. Parabéns, hein? Obrigado. Realmente é uma conquista a gente ter o dia nosso aí e deixar bem claro que esse dia, ele, na verdade, dia 1º de setembro de 98, foi sancionada a regulamentação, né, da profissão de educação física. Até então,
A gente não tinha essa regulamentação e a nossa profissão era que meio assim, entre aspas, perdida, né? A gente sabia o que era um professor de educação física, mas não tinha essa ideia do realmente o que ele fazia mais do que o esporte. Né? E agora com a faculdade, com os alunos agora tendo essa visão agora do dia do profissional em educação física, qual é a perspectiva que você vê diante disso? O que vem pra gente? Eu acho que o principal papel aí, tanto para os alunos quanto para a sociedade, é a mídia, que hoje em dia o que é o que dá a Ibope, né? Quer dizer, é o esporte de alta performance, é a relação aí da educação física, né? No caso aí o Pan-Americano que a gente teve aí agora, e os alunos já estão tendo um outro trabalho, mentalizando o trabalho sim de que a gente hoje faz parte, a profissão da educação física ela faz parte da área da saúde. Então realmente até foi engraçado, quando o Nuno Cobra estava dando uma entrevista sábado que eu vi na emissora de televisão, e ele perguntado, né, sobre o que ele achava e tal, e ele comentou que aqui no país existe o Ministério da Doença, que não é o Ministério da Saúde, porque na verdade quem procura o Ministério da Saúde é quem já está doente. Então a gente cabe aí, como professor de educação física, ele é o quê? Ele é uma pessoa que vai trabalhar para que a gente não chegue nesse ministério aí. Então realmente é essa hoje a vocação, né, do professor de educação física. Na verdade, então a educação física ela tá tendo a maior visão e o maior apoio em cima da prevenção. Ela é o que é um dos maiores remédios de hoje em dia, que é a prevenção, correto? Exato. É realmente como todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, que é muito mais fácil prevenir, né, do que tratar. E realmente outro papel que é muito interessante com essa regulamentação é, até como eu comentei hoje, né, numa emissora de rádio aí, que o profissional, quer dizer, de repente o cara não precisava ser profissional coisa nenhuma da educação física, ele acordava com vontade, acordei, tem dinheiro sobrando, vou montar uma academia. Ia lá, abria uma academia e os alunos chamavam ele de professor, de instrutor, o nome que seja. E hoje, a gente sabe, quer dizer, que hoje o CREF, ele regulamenta todo o papel da atividade física no país. Quer dizer, até então isso não acontecia, quer dizer, qualquer um poderia estar aí, falar, eu sou formado e na verdade não tinha formação nenhuma e está trabalhando com essa parte, que é muito importante, que hoje o maior perigo é você ver aí pessoas que não são formadas e está trabalhando com a criança a mesma carga que se trabalha com uma pessoa adulta normal, ou uma pessoa que é cardiopata tem o mesmo trabalho de uma pessoa que é normal. Então isso é preocupante e graças a Deus é com isso que a gente está brigando. Para título de informação, então o CREF ele funciona da mesma forma que funciona um segmento de médico, um segmento de fisioterapeuta, um segmento de engenheiro. Seria a OAB do advogado, exatamente. Né? Quer dizer, é por aí, quer dizer, o CREF é Conselho Regional e que norteia tudo isso aí é o CONFEF, que é a Confederação Brasileira da Educação Física, né? Que então ela tem vários regionais aí no caso. Então realmente é exatamente como você colocou. Então hoje a educação física, e você sabe que são poucas as profissões que são regulamentadas no nosso país. A gente tem, se não me engano, nós, a educação física, que é o último que entrou, é a 27ª profissão regulamentada. Então é poucos, né? Você fala, olha, os outros não são regulamentados, né? Então é um peso a mais. No caso de uma academia, por exemplo, ela funcionaria nos mesmos modos de uma farmácia. Tem que ter o farmacêutico lá, como tem que ter o profissional de educação física na academia. Exato. Ou é aquele que assina e não passa lá? Não, na verdade não é bem assim. Ele, na verdade, hoje tem várias fiscalizações, onde a pessoa que está trabalhando com o aluno, ele tem que ser credenciado pelo CREF, senão ele não pode trabalhar. Ele não adianta o cara, eu trabalho na academia, eu não sou nada, tenho o meu professor de educação física, ele é o responsável pela academia, ele que assina. Não, isso aí é exercer a profissão ilegalmente, ele pode estar até preso. Inclusive, esses tempos atrás, coisa de um mês, acho que um mês atrás, eu recebi uma visita lá na faculdade de uma pessoa muito importante, que é o José Maria. José Maria Camargo, que é o vice-presidente do CREF, que a gente trouxe aí para tirar as dúvidas. Ele veio, e como ele mesmo colocou lá, que realmente deixar bem claro que a gente não está também com isso, quer dizer, tem aqueles pessoal que não teve a chance de estudar. Então existe dentro da lei do credenciamento, existe uma lei que a pessoa que trabalhou de 98 para trás, 4 anos anterior a 98, ela tem a chance de estar fazendo um credenciamento provisório, fazendo um curso aí de 1 ano, que são módulos, e ele pode se credenciar, aí no caso, se por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa que trabalha com futebol há muitos anos, ele pode se credenciar, ele vai sair instrutor de futebol, tá? Então aí sim ele pode exercer o cargo, ele tem lá, pelo menos ele teve
a teoria da coisa, né, como trabalhar fisiologicamente com os alunos, ele pode adquirir isso. Então não vetou para ninguém, apenas normatizou. Né? E ele vai somente poder exercer essa função de instrutor nesta modalidade, que seria o caso do futebol. Exatamente. Você entende, Helder, que no caso do profissional de futebol, ou do basquete, ou do vôlei, amanhã ou depois, se você vê o Rivelino treinando alguém de vôlei, você vai falar, peraí, isso está errado, pô. Mas no futebol eu tenho a imprão que não tem que pedir credencial nenhuma para um homem desse, não é verdade? Exato. Ou eu estou enganado? Não, mas é aí que é legal você falou isso aí, Bispo, porque é o seguinte, as confederações e as federações brasileiras, todas elas já têm um convênio com o CREF. A Federação Paulista de Futebol foi uma das primeiras do país. Hoje, para ser um técnico de futebol ligado à Federação Paulista, ele é obrigado a ter o título de professor de educação física. Ele é obrigado a ter. Tá? Então, mesmo que tenha mesmo sem, com certeza. É que nem às vezes eu costumo falar, como é que você vai ensinar o Pelé a jogar futebol? Ele não tem o credenciamento para ser. Sim, sem dúvida, mas ele é obrigado a ter. E todas as atividades, que nem jogos regionais, já temos há 3 anos, se não tem um professor, ele não pode exercer o cargo de técnico. Todas as atividades, os campeonatos, o voleibol já está, a maioria das confederações já estão filiando, porque na verdade eles também têm a preocupação de estar machucando um atleta deles, de estar fazendo alguma coisa que não é bem por aí. E como você falou, o problema maior, que nem, vamos supor, o Rivelino vai ser um técnico. O Rivelino é formado em educação física agora. Título de curiosidade. Ele é formado. A formação por exemplo, não é formado. O Zico, então. Técnico da seleção do Japão. Então, mas eu não tenho certeza se o Zico não fez faculdade, Luiz. Eu vou até procurar saber. Agora eu vou procurar saber para responder. Tá? Se eu não me engano, quando ele era um cara muito consciente. Da última vez que ele voltou, se eu não me engano, ele fez a faculdade, porque você lembra que ele ficou um período aqui no Brasil, ele ficou um período bem estendido. Então é legal você falou. Realmente, então eles vão ter que se encaixar nessa nova exigência. Até você falou um negócio do Zico, por exemplo. O Zico, quando ele começou, isso não é novidade, é história mesmo, quando ele começou a jogar, ele era franzino. Ele teve que fazer um trabalho físico especial. Então você imagina, por exemplo, um atleta que fez a vida inteira aquele fundamento, ele chegou para dar aula e não tem a menor noção de fisiologia. E pega um atleta nível que o Zico, ele destrói o Zico. O Zico nem vira Zico. Ou mesmo pegar um garoto em formação, isso é preocupante. Mas você é responsável por essa formação. O que acontece aí não é nem um trabalho do treinador, né? Sim. Aí é da comissão técnica que é formada por médicos, formada por professores de educação física, por massagistas e tal. O técnico é aquele que conhece a fundo a sua profissão ali, sem mesmo ter estudado, lógico. Mas se ele vai pegar um cara como o Zico, por exemplo, na época, o médico já tem que interferir, o treinador não é bem assim, o menino precisa fazer assim e tal. Agora, saindo um pouquinho fora dessa mais coisa fechada, nós vamos, assim, na parte da sua profissão, qual é o sabor, o gosto de estar ali formando? Porque eu sei, a gente sempre trabalhou, a gente já trabalhou junto, então eu sei que é gostoso formar um ser humano. E nós passamos já por muitas fases que nós formamos vários seres humanos que passaram para a gente. Hoje, que a gente vê hoje, uma pessoa que, olha, aquela pessoa que está ali formada naquela posição social dentro da cidade de Leme, ela já passou para a mão da gente, já trabalhou. Qual é esse sabor para você? Eu penso da seguinte maneira, eu acho que toda profissão, você tem que buscar realmente aquilo que você nasceu para ser aquilo lá. Certo? E educação física não é diferente, porque existe aquela preocupação inicial hoje do quanto se vai ganhar. E eu costumo falar, né, quer dizer, quem fala assim, professor de educação física ganha pouco. Eu costumo falar, quanto que será que ganha o Luiz Felipe Scolari? Será que ele ganha pouco? Estou dando exemplo aí, né? Quer dizer, só para a gente já matar esse papo aí. Mas realmente é gratificante e com essa mudança de postura do professor de educação física, ele tem que entender que ele faz parte agora de uma área que realmente ele tem, vamos dizer assim, as diretrizes que vão normatizar essa profissão. Não, como aconteceu alguns anos atrás com o governo, excelente ideia, que voltou esse ano. Ele programou dar aula de educação física para primeiro e segundo ano de ensino fundamental. Só que os professores, na época, davam o quê? Queimada, rádio patrulha, até alguns vão ficar bravos, mas não eram todos, tá? Vamos deixar bem claro. Mas, aí os caras falam, não, para fazer isso aí não precisa ser formado. Para quê? Cortou. Era a época do ciclo básico, que eu fiz parte também,
né? Dei aula, cheguei a dar aula. Então hoje não, hoje já está ciente disso aí. Mas é isso que a gente tem que pensar. E pensar principalmente, que eu gosto de falar nisso aí, não pensar só que a profissão de educação física é para aquele que gosta de esporte. E nem aquele que pratica atividade física é o que quer virar atleta. Que é indicado. E deixar bem claro que a atividade física não é para se ganhar esteticamente um corpo perfeito. Não, é para ter um nível de saúde melhor, para você viver melhor, né? Uma coisa que não é... Muita gente vai encontrar um gordinho que fala assim, o cara tá fora de forma. Não, você faz os testes com ele, tá em excelente forma. E você encontra um magrinho e fala, aquele lá tá magrinho, não precisa fazer nada. Aí você vai fazer os testes com ele, ele não aguenta nada. Então isso também é uma diferença que a gente tem que trabalhar. Bom, encerrando o nosso bate-papo, você tem aí, nós batemos o papo lá fora, você tem duas grandes novidades aí para nós. Uma que é a ginástica olímpica e outra que é o voleibol, que começou os seus jogos agora, correto? Exato. Então vamos lá pela ginástica olímpica. Ginástica olímpica a gente recebeu hoje, tá? Um material, um equipamento de ponta aí para as escolinhas de ginástica olímpica, da Tech Sport, que é uma empresa aqui, fazendo a propaganda dela aqui, mas realmente é de ponta aí. Hoje a gente recebeu para iniciação. A gente já tem essas aulas de terça e quinta, tá? Todo mundo está convidado aí que queira se tornar uma Daiane, né? Que agora é a Daiane que está em alta, né? Onde seriam essas aulas? Lá no ginásio de esportes. Tem de manhã e à tarde, tá? De manhã é das 9 às 11 horas, na terça e quinta, e à tarde é da 1h30 às 3 horas. É só chegar lá, fazer inscrição na hora, começa com a Cristina lá, a gente tem lá uma ficha de avaliação e está aberto para tanto masculino quanto feminino, certo? O voleibol, que também faz parte da associação que a gente já teve a chance de divulgar, nós fizemos um jogo aí, preparação, que a gente vai disputar o Campeonato Paulista agora, a gente jogou contra Porto Ferreira no feriado, agora de 29, e a gente venceu a equipe local lá por 3-1, a gente foi até lá e ganhou 3-1 também, então de parabéns, as meninas, foi o primeiro passo aí. E aproveitando a última da minha fala aqui, eu gostaria só de estar divulgando aqui que logo a gente vai estar aí com o segundo Educafísio, né? Que é a Semana da Educação Física e da Fisioterapia da faculdade. E eu não vou adiantar ainda porque eu quero fechar, mas eu estou tentando trazer um nome que foi para o Pan-Americano aí, para fazer uma palestra com a gente aí, já estão convidados todo mundo. Opa! Então, Bispo, esse Educafísio aí, a hora que nós chegarmos mais próximo, nós vamos trazer ele aqui. Quem sabe dá para trazer até o convidado. Opa! Com certeza. Eu acho que vai ser um legal. Claudio, muito obrigado por ter aí participado junto com a gente. Ok? Com você, Bispo. Muito bem. Obrigado, Helder. Obrigado a vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Fabião, um abraço, obrigado e parabéns. Com certeza. O Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques. Vereador comenta a sessão da Câmara realizada na noite de ontem. Polícia de Pirassununga investiga a arma que feriu o adolescente. Ginástica Olímpica de Leme completa 1 ano e ganha equipamentos novos. 12 presos que estavam na cadeia local foram transferidos para Araras. Deputados ligados ao PT pretendem fundar um novo partido. Menor de idade é molestado sexualmente na periferia da cidade. Saiba o que aconteceu na reunião sobre a vinda do Corpo de Bombeiros para Leme. Terça-feira, 2 de setembro, estas e outras notícias você vai acompanhar logo após o intervalo. O Leme Notícias volta já. Não saia daí. O Museu Municipal Celso Zoega Tábuas apresenta a partir da próxima sexta-feira mais uma exposição, desta vez enfocando moda, usos e costumes de Leme. Ao longo de todos esses anos, essa exposição faz parte das comemorações do aniversário da cidade. Próxima sexta-feira vai acontecer a abertura da exposição Moda, Usos e Costumes, aqui no Museu Municipal. Nós conversamos agora com a responsável pelo museu. Dona Heloísa, conta pra gente então como é que vai ser essa exposição. Olha, essa exposição retrata
a vida, né, a história, a obra de costureiras famosas como Zizi Zenker, como Maria Luísa Gimenez, como Irma Fogo, os trajes típicos, trajes apropriados para as diversas ocasiões, curiosidades como camisolinhas de batizado que não se usam mais, né? E até costumes diferentes, como a descoberta de profissões de verão e de inverno existentes em Leme. Foi interessante saber que uma profissão de inverno é a profissão de sapateiro, que alterna com a profissão de sorveteiro, que é a de verão. E como é que surgiu a ideia de se fazer essa exposição? Bem, nós já tivemos nas exposições anteriores a Leme Centenária, a Leme Esportiva, colecionismo e colecionadores, a história da indústria, da educação, da paróquia de São Manuel, a história da política, a história da música. Então, eu acho que complementa, não é, a moda, os usos, os costumes de um povo. Se bem que também não tem o intuito de esgotar possibilidades, só de despertar curiosidades. Quem é que pode vir prestigiar esse evento? A população em geral, o povo lemense está convidado a participar, porque o museu é aberto ao público. Qual o horário de funcionamento do museu? O horário é das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 16h30, aos sábados das 17 às 20 horas, domingo das 9 às 12 horas. Às segundas-feiras, eventualmente, algumas escolas têm pedido, normalmente é fechado o museu para manutenção. E à noite também, atendendo a pedidos, nós abrimos alguns dias da semana. Até quando vai a exposição? A exposição vai até dezembro, quando reabrimos com um outro tema. Obrigada, dona Heloísa. A entrada é franca. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, boa noite, Paulo. Boa noite. Vai ser uma exposição interessante essa, né? Interessante para a cidade, para o povo em geral, divulgando os nomes dos que militaram e militam na moda, na pintura, na música, e trazendo grandes recordações das pessoas falecidas, dos artistas falecidos, dos que estão entre nós aqui trabalhando, e ressaltando inclusive as profissões de extinção, a do sapateiro, a do tintureiro e de outras mais aí que quase já não existem. Parabéns aos organizadores do museu. Com relação aos usos e costumes, a moda de um modo geral, você vai se lembrar daquele que fazia os seus ternos aí? Os ternos, eu tenho que lembrar, quem me fazia os ternos da época era o seu Veríssimo Facioli, que já passou por aqui na nossa história. Eu quero então homenagear aqui no momento a pessoa do seu Veríssimo Facioli, quem fazia os meus ternos. Atentado violento ao pudor envolvendo um menino de apenas 3 anos de idade. O fato aconteceu no Jardim Shangri-La ontem pela manhã. O indiciado é o vendedor de balas e doces Luiz Carlos Alves Godoy, de 30 anos. Segundo consta no boletim de ocorrência, ele atraiu a criança até sua residência e se aproveitou da vítima usando as mãos. Luiz Carlos alegou que agiu de tal forma porque não gosta do pai do garoto. A perícia não encontrou digitais do garçom VSS, de 25 anos, no carro do empresário José Nelson Schincariol, assassinado a tiros em sua casa no centro de Itu, no último dia 18. Uma testemunha o reconheceu como um dos homens que fugiram correndo na noite dos disparos. Por outro lado, 4 suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário José Nelson Schincariol foram presos na madrugada desta terça-feira em Itu. Policiais do DEIC receberam uma denúncia sobre tráfico de armas e drogas na região. E nesta madrugada, perto do cemitério de Itu, a polícia invadiu uma casa e encontrou os suspeitos. Segundo informação da Secretaria de Segurança Pública,
2 deles tiveram participação direta no assassinato. Os outros 2, apenas indireta. Um teria fornecido a arma e o outro guardado a pistola. A polícia de Pirassununga está investigando a origem da arma com a qual foi efetuado o disparo que feriu o estudante Rodrigo Donizete Bastos, de 19 anos, no final de semana. O fuzil alemão é de um modelo de 1908, usado na Primeira Guerra Mundial. O rapaz, ferido com um tiro na boca, está se recuperando na Santa Casa daquela cidade. A polícia espera ele ter condições de falar para saber como aconteceu o disparo e por que uma arma que tem o brasão do Exército Brasileiro estava na casa da namorada dele. Segundo a polícia, Rodrigo Bastos estava na casa da namorada de 14 anos. Depois da rebelião na cadeia local no último final de semana, as autoridades policiais resolveram transferir 12 presos para a cadeia de Araras, sendo que ainda 80 estão presos aqui. Os detentos continuam no pátio, uma vez que as celas foram destruídas. As obras de reforço das paredes laterais do prédio continuam. Mais uma vez, o que se fez foi uma medida paliativa, no sentido de se minimizar o problema, que, diga-se, existe e é grave. Paulo, essa questão da nossa cadeia pública é um terror, né? É um terror, já se tornou uma novela interminável. Sem dúvida, é uma medida paliativa que foi tomada agora. Essa cadeia foi construída por ocasião do prefeito Armando Coelho em 1958. A população carcerária da época para essa cadeia era de 26 presos. Hoje essa cadeia estava abrigando mais de 100 presos. O que está faltando aqui, Eduardo Bispo, que nós entendemos, é que falta aqui para Leme sempre faltou um padrinho político na área federal e estadual, através de seus deputados. Talvez se houvesse um padrinho político trabalhando por trás dos bastidores, junto à Secretaria da Justiça, nós teríamos aqui uma nova cadeia. Vamos aguardar que isso aconteça, que venha para logo, que essa cadeia seja interditada, seja feita uma cadeia nova em outro local, não é? Mais espaçosa e longe do centro da cidade. Hoje se tornou a cadeia no centro da cidade, porque antigamente, onde é a cadeia hoje, morria a cidade. Então, praticamente a cadeia foi construída em um local longe da cidade, hoje não. Ela tem que ser feita bem distante da cidade. Você entende também, Paulo, que esses 12 que foram transferidos talvez tenham até participado da rebelião? Isso não pode fazer com que os demais... Vamos fazer uma rebelião que assim a gente pode até ser transferido? Perfeitamente, né? Perfeitamente. Praticamente, então, os que fizeram a rebelião, indiretamente ganharam um prêmio com a sua transferência para outro local, não é? Mais confortável. É o que poderá acontecer, segundo a sua experiência, que possa haver novas rebeliões em rebeldia para que hajam novas transferências dos presos que aí se encontram. No próximo bloco você confere, equipe lemense de ginástica olímpica ganha novos equipamentos. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. Ontem, no Rio de Janeiro, os deputados federais Luciana Genro, do Rio Grande do Sul, Babá, do Pará e João Fontes, do Sergipe, anunciaram a fundação de um novo partido de esquerda que poderá se chamar PTS, Partido dos Trabalhadores Socialistas. O partido deve ser fundado até o final de 2004. Apesar de ainda não terem sido expulsos oficialmente, eles consideram que já houve uma expulsão branca e disseram esperar uma decisão do Diretório Nacional do partido. Luciana Genro afirmou também que eles continuarão lutando contra a expulsão e que não pretendem sair do PT. É o caminho montar um outro partido, Paulo? Olha, se os deputados atuais aí, que foram citados, se acharem insatisfeitos dentro do PT, nada mais certo do que saírem do PT do que ficarem no PT e fundarem outro partido. Porque aconteceu com o antigo PMDB,
que houve uma divergência entre o PMDB, na época, houve uma ala dissidente, fundando posteriormente o PSDB. Nada mais certo que esses deputados fundem outro partido com concepção própria, se não se acharem bem dentro do PT atual. Aliás, o Eduardo Bispo, nós esperávamos que isso acontecesse, porque a divergência dentro dos partidários do PT já há muito, depois da eleição do Lula, é que o Lula fez muitas promessas em campanha, cujas promessas não estão sendo cumpridas data vênia. Isso vem trazendo o quê? Uma grande divergência intelectual dentro do próprio PT. Este mês, a equipe de ginástica olímpica de Leme completa 1 ano. Na maioria, são crianças de 6 a 15 anos. E para atuar mais forte nessa modalidade esportiva, a equipe acaba de ganhar novos equipamentos. E nossa equipe esteve por lá e traz mais detalhes. A ginástica olímpica, que teve início no ano passado, completa esse mês 1 ano. E cerca de 30 crianças participam desse trabalho de ginástica olímpica. Nós conversamos agora com a Cristina, que é uma das professoras aqui da ginástica olímpica. Cristina, para poder praticar o esporte, a ginástica olímpica, tem alguma idade em específico? Olha, aqui na associação nós temos crianças a partir de 6 anos e até os 16 anos, na ginástica olímpica só. Então, entre 6 e 16, a gente está desenvolvendo trabalho de coordenação motora, agilidade, tudo que a ginástica olímpica pode proporcionar para o bem-estar delas. Mas qual que é o principal ponto que a ginástica olímpica proporciona para a pessoa, para a criança nova que está começando agora, aos 6 anos de idade? Quais os benefícios para a saúde também que traz? Tá, fora a criança, aliás, o principal aqui da ginástica olímpica em Leme não é tornar nenhum atleta, levar para seleção, levar para pré-olímpico, nada. É fazer com que a criança desenvolva suas habilidades, saltos, equilíbrios, giros, cambalhotas, estrelas. É desenvolver tudo para ela crescer uma criança saudável, coordenada, para que na vida adulta dela, ela traga também benefícios junto a isso. Então, assim, não é mais... É específico para a coordenação, para as habilidades, e não assim para um profissionalismo. Ainda não, né? Certo. No caso, vocês receberam equipamentos novos hoje, né? Começaram hoje esses equipamentos novos a funcionar. Vocês tinham até então que equipamento antes de estar chegando esses novos? Ó, eu me formei em educação física, eu comecei a gostar da ginástica olímpica e tive a ideia de trazer para cá, só que a gente não tinha material nenhum. Então o que nós fizemos? Nós descobrimos que a prefeitura tem um setor lá que comprou alguns materiais de brincadeiras, cama elástica, colchonetes, alguma coisa assim. E nós pedimos emprestado a cama elástica para estar realizando, pelo menos assim, começando a realizar um trabalho com a ginástica olímpica, que a cama elástica, assim, é um dos equipamentos mais, assim, que elas mais gostam, né, que desenvolve bastante também. Então, a partir disso, nós pegamos alguns colchonetes e com a habilidade que eu tinha para começar a fazer essas aulas, eu fui, assim, começando bem do início mesmo, pegando as crianças e desenvolvendo habilidades básicas da ginástica olímpica, sem nenhuma pretensão ainda. No caso, aquele exercício em específico é um equipamento novo que acabou de chegar. No caso, para que serviria? Qual que é a função dele? Olha, ele desenvolve os saltos, desenvolve a impulsão. Aquilo ali que elas estão fazendo é apenas o início. Elas não conhecem o material ainda, o mini trampolim, que é o que ela saltou agora. Então, os colchonetes são, assim, totalmente diferentes para elas ainda. Então, esse é um exercício de adaptação ao salto, para ver como que está o equilíbrio, como que está a cambalhota. Enfim, cada material tem a sua função e essa função ainda elas estão começando a aprender. Pode reparar que às vezes tem alguém ainda com dificuldade num simples salto. Para quem está interessado em poder também estar fazendo ginástica, está podendo participar, como que ela deve fazer? Olha, só comparecer aqui no Ginásio Esportes do Centro, Valdomiro Macarenco. Nós temos uma associação que chama ACEL, que é desenvolvida aqui dentro do ginásio. E qualquer pessoa de 6, de 10, 16 anos
pode participar das atividades que a gente tem aqui, que é vôlei, basquete, ginástica olímpica, e agora está começando o futsal. Então ela chega, traz os documentos que a gente precisa, tipo declaração escolar, toda criança que está aqui tem que estar estudando, a gente incentiva isso, tem que trazer a certidão de nascimento e tem uma mensalidade de apenas R$3. Então ela paga R$3 e faz a atividade que ela quiser. Se ela quiser fazer vôlei ou ginástica, ela faz os dois ao mesmo tempo. No caso, vocês estão tendo algum apoio, além dessa mensalidade que é cobrada? Sim, nós ganhamos esse material da prefeitura, o prefeito Macarenco assinou e deu esse material para a gente, mas fora isso a nossa associação ela conta com vários patrocinadores que pagam uma publicidade. Enfim, nós estamos pintando a parede aqui do ginásio, colocando o nome da loja deles e esse dinheiro está entrando para pagar os professores, no caso eu, no caso professor de basquete, de vôlei e comprando os outros materiais também, que fora a ginástica olímpica nós temos o vôlei e o basquete, nós precisamos de bola, nós precisamos de rede, então esses patrocinadores ajudam assim pra caramba. Tá ok, Cristina, muito obrigado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Muito bem, é um meio de colocar essa criançada em atividade, né? Sadia, né, Paulo? Sadia, exatamente, fazendo ginástica, trazendo as crianças para o esporte, porque, como você sabe, dentro de uma mente sã sempre existe um corpo são. E fugindo também das drogas e de outros atos não recomendáveis. Parabéns aos organizadores da ginástica olímpica. A polícia de Guaíra, no interior de São Paulo, ouviu nesta terça-feira os depoimentos das últimas 3 testemunhas de um suposto esquema de prostituição, envolvendo funcionários públicos, advogados e um vereador da cidade. As denúncias estão sendo investigadas há 1 ano. No total, 14 homens estão sendo acusados de corrupção de menores, favorecimento à prostituição e estupro. Mais de 20 menores teriam sido vítimas do suposto esquema de prostituição que acontecia em fazendas do município. A polícia confirmou que entre os suspeitos de fazer parte do esquema estão funcionários públicos federais, advogados e até um vereador. A moda está pegando, hein, Paulo? A moda já pegou. Eu acho que isso está numa agilidade progressista tão grande que já os poderes constituídos entendem que estão perdendo o controle, as rédeas. Acontece que a polícia tem que ser severa, o poder judiciário rígido, para que não haja impunidade a respeito do que está acontecendo. E não só com respeito a essas pessoas envolvidas, mas a polícia, o poder judiciário tem que também trazer as barras de prestação de contas, aliás, os pais dessas crianças, porque os pais têm que saber onde essas crianças andam, que horas que essas crianças chegam em suas casas, com quem essas crianças participam em festas. Então eu entendo que tem que haver aí uma rede total, abrangente, não só sobre os envolvidos, mas também sobre as famílias destas crianças, que entendo que são também diretamente culpadas. Aconteceu ontem no Paço Municipal mais uma reunião que visa trazer para Leme uma unidade do Corpo de Bombeiros e também a construção de uma nova sede para a 4ª Companhia da Polícia Militar. Aconteceu ontem por volta das 4 da tarde. Eu converso agora com o vereador Luiz Simeone Júnior, que é secretário da Comissão Provisória. E aí, seu Simeone, Leme finalmente vai ter o Corpo de Bombeiros. O que é que ficou definido na reunião de ontem? Bom, primeiro a sua pergunta, se Deus quiser, vai ter. E na reunião de ontem, inclusive marcada pelo Dr. Geraldo Macarenco, nosso digno prefeito municipal, reuniu-se na prefeitura com a presença da comissão, dos membros da comissão provisória e de bastante empresários da cidade, corpo de serviço. Ocasião que foi ter uma reunião muito importante para o bem de Leme, do Corpo de Bombeiro e da sede da Companhia da Polícia Militar, onde o senhor prefeito municipal fez uma exposição do que a prefeitura irá fornecer, que seria o chassis, o pagamento dos alojamentos e o importante, a doação de um terreno para a construção da futura sede da Companhia Militar e também do Corpo de Bombeiro. Em que fase está o projeto? O projeto está o seguinte,
Nós pensávamos até fazermos uma comissão permanente ontem, mas o senhor prefeito municipal e os presentes, nós achamos melhor, inclusive, junto com o Clóvis Tamborim e com o senhor Djalma Araújo Silva, que é o presidente, marcou-se uma reunião para o dia 16 de setembro, cai numa terça-feira, às 19h30 no prédio da CIL, ocasião em que serão convidados todos os clubes de serviços, as maçonarias, os empresários, os industriais, o próprio comércio, a CIL e as entidades de classe, para que, vamos ver se nós conseguimos lotar a CIL com todas as pessoas interessadas, para nós lá, nessa oportunidade, já conseguimos fazer a comissão definitiva para que, então, possa traçar os planos da construção, então, da referida sede da nossa Polícia Militar, que precisa sair do local onde está, que está interditado, e também da instalação da unidade do Corpo de Bombeiro. Então, vamos agora para o dia 16 de setembro, ocasião também que por parte da Prefeitura será levado os custos, a planta e os custos da construção. Então, vamos aguardar o dia 16, e como o doutor Geraldo Macarenco falou antes, o que depende da Prefeitura, ele está dando a colaboração, agora vai depender também do povo de Leme, da comunidade, como é exemplo, em outras cidades, Santa Cruz, São João da Boa Vista, a construção foi feita pela comunidade, que em parceria com a Prefeitura construíram o Corpo de Bombeiro e também uma nova sede para a Polícia Militar. Já ficou claro, já ficou certo o local a ser construído? Segundo o senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Macarenco, ele nos dará área para a Polícia Militar e Corpo Bombeiro no final da Avenida Mário Covas, que fica ali perto da oficina do Bertola, que teria a localização até muito privilegiada, porque sairia dos dois lados. Uma parte para a Visconde de Nova Granada e outra parte para a rua Ângelo Cosentino, que é atrás da SEASA. Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiro teriam facilidade para duas saídas de emergência, tanto pela Visconde como pela Ângelo Cosentino. Então, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, a TV Leme dá a oportunidade de falar, de conclamar aos empresários, aos industriários, aos comerciantes e todas as pessoas interessadas para que colaborem comparecendo nessa reunião do dia 16 de setembro, terça-feiras, às 19h30 na CIL, ocasião em que lá iremos traçar os planos para a construção dos prédios que abrigará a unidade do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. E que o doutor Geraldo falou, é a comunidade que tem que estar preparada. Então, eu faço um apelo para todos que estão assistindo à TV Leme, que compareçam no 16 na reunião, para que nós, unidos, possamos fazer um prédio para a Polícia Militar que está precisando, e também a novidade para a Leme é o Corpo de Bombeiro, que por certo irá salvar muitas pessoas que ficam presas nos veículos em caso de acidentes, bem como também incêndio. Então, é a hora, é a vez de a comunidade participar junto com os poderes públicos para que possamos ter realmente o Corpo de Bombeiro em Leme e um prédio mais condizente para a nossa Polícia Militar. Obrigada, seu Simeone. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Está se arrastando aí. Nós tivemos uma reunião marcada no último dia 22, me parece que não houve tempo de que os convites chegassem aos convidados. Essa reunião foi transferida, depois nós tivemos esse encontro de ontem na Prefeitura, e agora dia 16. Quer dizer, está caminhando, né, Paulo? Está caminhando, mas está caminhando a passos lentos, de tartaruga. O que me chama a atenção é que Santa Cruz, uma cidade aí com, não sei se chega a ter 5 mil habitantes, já tem seu Corpo de Bombeiro, ainda que modestamente. Nós somos uma cidade que, eu entendo, pelas minhas andanças pela cidade, a cidade passa acima de 100 mil habitantes, e não tem. É justo que tenhamos um Corpo de Bombeiro para atender casos assim de emergência, certo? De incêndios rápidos, casas, atendendo os empresários, as fábricas. E enquanto nós não tivermos o Corpo de Bombeiros, eu entendo que nós não teremos as indústrias que queiram vir para Leme. Porque a primeira pergunta que o industrial faz ao chegar em Leme, se tem Corpo de Bombeiro e se tem água suficiente. Leme atualmente está sem água suficiente para abrigar as indústrias e sem Corpo de Bombeiro. Eu faço votos que
reunião do dia 16, a ser promovida da CIL pelo Dr. Geraldo Macarenco, que lá todos compareçam e prestigiem essa iniciativa para que tenhamos definitivamente o Corpo de Bombeiros em Leme. Senão nós vamos ficar a vida inteira nesta dependência de Araras, o Corpo de Bombeiros de Araras. É o que não poderá acontecer. Você vai ver daqui a pouco, o vereador fala da sessão de ontem e também sobre o inquérito do Ministério Público. Fique ligado, nós voltamos a seguir. As famílias brasileiras estão ficando cada vez mais arrochadas em razão dos tributos que têm que pagar ao governo. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais de 36% da renda mensal vão para os impostos. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que 18,5% da renda vai para tributos diretos e 18% para taxas embutidas no preço de produtos e serviços. A família brasileira gasta em média 36,5% da renda mensal com o pagamento de impostos e contribuições. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra, por exemplo, que uma família com rendimento mensal de R$1.000 paga R$ 185 em impostos diretos, como imposto de renda, CPMF, IPVA e IPTU. Outros R$ 180 são consumidos em tributos indiretos, embutidos principalmente no preço de produtos e serviços. Os números refletem a elevada carga tributária no país. Em 1997, os impostos representavam 28,58% do produto interno bruto no país. Em 2001, correspondiam a 33,36% no país. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. 36%, Paulo, de imposto. Isso acho que numa análise bem fria, porque se for entrar a fundo dá mais, né? Dá mais. Nós pagamos muito impostos no Brasil. O brasileiro paga muito impostos, está arrochado em pagamento de impostos. Trabalha para o governo, quando o governo deveria rever essa tabela tributária. É a tal da reforma tributária. Né? Precisa ser votada, né? Deve ser votada com urgência, revendo essa matéria da carga tributária sobre os brasileiros que já não aguentam mais. Daqui a pouco acontece no Anfiteatro Salete Aparecida Cigone Marque o lançamento da campanha Ei, não jogue o lixo na rua. O objetivo é conscientizar a população no sentido de preservar o meio ambiente em que vivemos. A campanha é uma parceria da Prefeitura com a Secretaria de Educação e Cultura. Em todo o estado de São Paulo, sol e nebulosidade variável com névoa ao amanhecer na capital. Nas outras áreas, o sol aparece com muitas nuvens. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira permanece com sol e algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado fica em 2 milímetros. A probabilidade de chuva é de 20%. E a temperatura pode variar entre a mínima de 11 e a máxima de 28 graus. Ontem foi dia de sessão da Câmara e para contar o que foi discutido nós vamos conversar com o vereador Juvenil Correia de Almeida. Boa noite, vereador. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, cidade de Leme. E a sessão foi rápida, né? Ontem foi uma sessão bem light, né? Quase nem teve ordem do dia, né? Não foi nenhum projeto votado. Foi bem calma. Poucos vereadores usaram da palavra, né? O uso da palavra. Foi uma sessão bem tranquila e acabou bem cedinho. Ainda em comemoração ao aniversário da cidade, está tudo em paz, não podemos falar bem isso, né? Mas acho que sempre tem situações difíceis. Hoje até foi abordado nessa sessão a situação da Santa Casa, né? Que é
um dever do legislativo, né, lutar junto com o executivo para sanar essa situação que nós sabemos que é bem grave. Onde o vereador Beto Faccioli, que usou da palavra, ele comunicou essa situação e para que os vereadores se unissem em pró e em ajudar a Santa Casa. E também foi abordado com uma reunião que teve com o prefeito, onde estive presente, o vereador Simeone, sobre a Guarda Municipal, a Guarda, o Corpo de Bombeiros, né? Isso. Nós tivemos aí a matéria exibida agora. Sem dúvida. Então foi abordado na sessão, no uso da palavra, né? Mas foi uma sessão bem tranquila. Muito bem, vereador. O promotor da primeira vara, doutor Fernando Henrique Araújo, que, diga-se de passagem, parece que já foi para outra cidade, encaminhou recentemente à Câmara de Vereadores alguns procedimentos instaurados pelo Ministério Público e que apontam possíveis deslizes de vereadores. Entre eles, o nosso convidado juvenil, Correia de Almeida. Vamos acompanhar o que disse o doutor Fernando quando aqui esteve. Do vereador juvenil Correia de Almeida, me parece que é relacionado ao curso que ele fazia de Direito, como é que ele poderia estar no curso e na sessão de Câmara. Mas isso aí não seria, não caberia mais um puxão de orelha por parte da escola e não por parte da Câmara, né? Como é que fica esse caso aí? Essa questão parece que até ele abandonou depois do curso, né? Isso eu já não sei. Essa questão de faculdade, de escola, a gente sabe que isso é um fato comum acontecer em faculdades e em escolas, mais em faculdade, que alunos acabam assinando lista em nome de outros, né? Agora, como chegou ao conhecimento do Ministério Público, a minha incumbência é investigar. Na verdade, eu quero até deixar bem claro que eu compareci para, na verdade, esclarecer a população e nunca com a intenção de aparecer ou de querer tirar um proveito pessoal, porque eu não tenho nem por que fazer isso. Na verdade, a minha intenção é só esclarecer, no caso, investigar, que eles encaminham e investigam. O caso esse caso do vereador juvenil pode chegar, por exemplo, numa cassação, depois isso aí viria para a Câmara, como é que vai tramitar isso? A ordem agora, a parte formal é a seguinte: o cidadão encaminha a representação, eu analiso. Se a investigação for necessária ou tiver indícios de que pode ter ocorrido um ato de improbidade, o que é o ato de improbidade? É um ato que a pessoa, no exercício da função legislativa, ou dentro do executivo, administração municipal, ou mesmo dentro do judiciário, comete um desvio, um abuso de poder, ou enriquecimento ilícito, ou qualquer ato desse tipo. Então, nesses casos que eles encaminharam para a Promotoria de Justiça para mim, eu achei que tem fundamentos, tem indícios, então o interesse é investigar. Porque se ele tiver cometido um ato de improbidade, vamos supor, ele assinou uma lista de presença e ao mesmo tempo ele estava presente na Câmara, em alguns dos dois lugares ele não poderia estar. Alguma coisa está errada. Então, o caso agora eu vou investigar, eu acho que tem fundamento. Não tem uma lei da física aí que vai para o espaço, né? Exato. E no caso, isso não quer dizer que necessariamente vá ser cassado. Se eu apurar que ele cometeu um ato de improbidade, o caminho natural é o ajuizamento de uma ação civil pública. O que vai acontecer? O juiz vai analisar o meu pedido de procedência e aí, se for, né, se ele entender nesse caso positivo, ele vai deferir uma tutela antecipada e afastar do cargo. Isso não impede que a Câmara investigue paralelamente essa questão, se quiser. E no caso, por exemplo... Muito bem, vereador, o senhor acompanhou aí o depoimento do doutor Fernando, quando aqui esteve, a questão de uns 15 dias atrás, e relatou para a gente, assim como do vereador Sandoval, que mandou inclusive para a Câmara já essa papelada toda referente a problemas com o vereador Sandoval, o vereador Juvenil e também com o outro vereador Edmilson Adriano. O vereador Sandoval já esteve aqui, já se explicou com relação àquela questão das pinturas e hoje é a sua oportunidade, vereador Juvenil. Como é que é? Estava na escola, estava na Câmara, quem que fez essa denúncia, o que aconteceu, vereador? Bom, na verdade, quem pode estar em dois lugares ou até mais ao mesmo tempo é Deus. E eu ainda não cheguei lá. Mas o juiz está, acho que a promotoria está correta, ela tem que usar a sua função e eu também tenho que justificar todos os meus atos para a população de Lema. Bom, começando, eu iniciei um curso em 2001, em 2002 já cessei, porque não consegui conciliar. De segunda-feira eu tenho sessão,
foi expedida uma certidão da minha presença, onde não tive nenhuma ausência em toda a minha obrigação dentro da Câmara, todo livro de presença foi assinado e as atas foram aprovadas, e existe lá até Câmara que comprovam isso. E quando houve possibilidade, como exemplo de várias sessões meia light, é terminado mais cedo, e o horário da faculdade era até 10h30, onde consegui acompanhar umas aulas várias, acabei ficando até por ausência minha no curso. E eu, como se diz, cessei meu curso, e o estranho é que anteriormente, isso não foi surpresa, essa denúncia por um elemento cidadão, ele, acho que houve um desconhecimento dele que, o mesmo caso, existe mais 2 vereadores na Câmara. E esses 2 vereadores até concluíram o curso. Quero parabenizar, agiram corretamente também, não há necessidade de investigação, também conseguiram conciliar. Eu não consegui. Eu queria até parabenizar aqui o Clóvis Tamborim e a Marcelene. Elas conseguiram conciliar e ficar mais de 1 ano estudando. E também, uma presença foram sempre efetivas dentro da Câmara, também eu acho que não há motivo. Mas eu, a princípio, não estranhei. Por quê? Porque o ano passado já uma pessoa abordou-me, onde ela falou, ensinou que havia um vereador que foi lá, sugeriu, se ele me denunciasse, receberia uma porcentagem, uma bolsa de estudo, não sei de que forma, dele próprio, ou sei lá, ou ele iria pagar. Mas veio até esse conhecimento, eu até comentei naquela oportunidade que eu estava tranquilo, porque não tinha nada errado, não houve nada errado, e é muito importante eu frisar. Eu nunca apresentei nenhum atestado médico na Câmara, estive presente em todas as sessões, não só ordinária e extraordinária. E quando eu consegui, como a exemplo, a Câmara inicia às 8 horas e não tinha horário para terminar, foi expedido esse ofício, essa certidão para a promotoria, onde, lógico, que o promotor vai ser analisado e vai ver que realmente ele, como ele falou que às vezes havia, muitos respondem, isso não houve, se houve... assina para o outro lá, né? Olha, a gente sabe, eu como estava fazendo a princípio esse curso, a gente vê muita coisa às vezes, também é uma prática, um problema da própria faculdade. Não estou desmerecendo, que eles têm que não estou desmerecendo a FIAM. Eu não concluí esse curso, fiz só 2001, não consegui conciliar, parei. Na certidão da Câmara, estive presente, onde eu devo justificativa para a população. Que é essa certidão aqui, vereador? Uma cópia uma certidão, né? Que foi, onde houve 40 sessões ordinárias e 11 extraordinárias. 2001 e 2002 estive presente. Agora, quero até abordar, infelizmente na Câmara, nós sabemos as dificuldades que nossa cidade enfrenta. Hoje, a princípio, a situação da Santa Casa. Há também desemprego que assola o nosso município, o próprio problema do Corpo de Bombeiro. Então, tem tantos problemas para a gente resolver. Infelizmente, certos vereadores ficam com picuinha e quando não acham que possa desabonar o seu colega, eles usam dessa extrema infelicidade. E eu creio que essa pessoa que me denunciou, acho que ela deveria entender, chegar a conhecer mais a própria situação, ou, se fosse o caso, não seria só o juvenil, mas mais vereador. Mas o juvenil não deve nada, o juvenil, eu realmente cumpri com todas as minhas obrigações, e os demais vereadores também que eu citei, eu acho que nada a mais a declarar sobre esse assunto. Infelizmente, esse cidadão foi infeliz, e esse vereador suposto, que infelizmente eu acho que ele tinha que olhar para a nossa cidade, foi eleito para isso, é o que eu faço. Nossa cidade é carente de muitas coisas. Eu acho que antes de fazer picuinha, vereador com vereador, deve se preocupar com a cidadão. Por isso que ele foi eleito, eu fui eleito, é isso que eu quero fazer. Por isso que isso não me abalou e não vai me abalar. Porque eu sei da minha obrigação, estou cumprindo e vou
cumprir até o final. Pode ser, vereador, apenas para encerrar, em função dos seus possíveis projetos aí de redução do número de vereadores, a questão das férias, também do recesso, isso pode estar incomodado aí alguém? O Juvenil, ele fala o que ele quer, ele age da forma que ele quer, não tem o rabo preso com ninguém, com poder público, com executivo, com ninguém. E isso às vezes acaba incomodando certos vereadores, às vezes eles agem ou eles se incomodam, como é exemplo dessas situações, desses projetos que eu tenho apresentado. Mas isso não me intimida, isso me encoraja cada vez mais. E não é dessa forma que vai degradar a imagem minha. Eu sou uma pessoa que tenho coerência do que eu faço e sou responsável e respondo por minhas responsabilidades. Muito bem. Agora, vereador, essa suposta denúncia aí, que partiu dentro de um elemento do corpo legislativo, foi de forma graciosa ou já entre o vereador Juvenil e essa suposta pessoa já existia alguma rixa, algum desentendimento, se isso pode ser revelado? Eu tenho 16 colegas de trabalho na Câmara, eu não tenho inimizade nenhuma, mas, lógico, às vezes a pessoa, como é exemplo, não vou citar nome de vereador, que não conversa, não só comigo, com demais, eu acho que eu converso com todo mundo. Se eu deixei de conversar com alguém, foi do próprio que não me motivou a conversar. Então é uma situação desagradável, que infelizmente acontece na Câmara, e tem mais vereadores que também possam insinuar essa situação que ocorre, infelizmente, e existe a picuinha, talvez ele tenha tempo demais, esse tempo demais ele não tem o que pensar, e é como o ditado, né, oficina desocupada, a gente sabe que é usado às vezes para coisas más, e eu acho que ele tinha tanta coisa boa, né, então sempre a gente incomoda quando a gente quer algo de bom que aconteça na cidade e sempre tem interesses ao contrário. Isso vem evidenciar, o meio público assim, infelizmente, eu acho que tinha que haver uma união, não só no legislativo, no executivo também, em prol da nossa cidade. O povo não quer saber disso, o povo está carente. Nós sabemos a dificuldade que a nossa cidade enfrenta e muitos problemas a ser resolvidos. Vamos unir sim para isso, mas nada de picuinha. E da minha parte, como houve essa denúncia com essa situação do curso, eu poderia usar com picuinha, usar também laranjas para denunciar os demais. Não, estou aqui para defender os outros vereadores que concluíram o curso. Eu, infelizmente, não consegui concluir. Eles conciliaram e parabéns para os demais vereadores. Fica para uma próxima, né, vereador? Aí com certeza. Vereador, obrigado pela presença, viu? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. O Leme Notícias fica por aqui. Daqui a pouco vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite.